Ele só queria um cachorro quente antes de voltar para uma vida que não parava nunca. Errou o pedido. Parou no lugar errado e entregou a comida para uma menina que não pediu nada. 40 minutos depois, ela estava no banco traseiro do carro dele. 1 hora depois, a vida dele não cabia mais na agenda. Antes de começarmos a história, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e dizer a cidade e país de onde está assistindo. Vamos lá. Min-jae não costumava parar o carro. A cidade podia estar em colapso, a chuva cair torta, o trânsito virar um estacionamento. Nada disso alterava o percurso dele. O motorista sabia. O celular sabia. A agenda sabia. Só o estômago, naquela noite específica, resolveu desobedecer. O carro de luxo desacelerou diante de um pequeno trailer iluminado por lâmpadas cansadas. Um lugar simples demais para alguém como ele, mas Min-jae estava atrasado demais para fingir sofisticação. Só um cachorro quente, disse sem sequer olhar direito para o cardápio. O motorista piscou confuso, como se aquela ordem tivesse vindo de outra dimensão. Senhor, aqui! Aqui. O pedido foi rápido. O pagamento automático Min-jae já tinha voltado os olhos para o celular quando algo deu errado. O molho escorreu demais, o pão estava diferente. O cheiro não era o que ele esperava. Ele franziu o rosto, analisando o lanche como se fosse um relatório mal feito. Não era raiva, era hábito. Tudo na vida dele precisava estar certo. Está errado, disse, educado demais para a situação. O funcionário se curvou quase em pânico, pedindo desculpas, numa velocidade impressionante. Foi nesse momento que Min-jae percebeu que não estava sozinho. Do outro lado do balcão, sentada no meio-fio como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo, havia uma menina. Roupas grandes demais, tênis gasto, cabelo preso de qualquer jeito. Ela observava o cachorro-quente com atenção técnica, como alguém avaliando uma obra de arte. Faltou mostarda, comentou sem olhar para ele. Min-jae ergueu os olhos, surpreso. Como sabe? Pelo jeito que você olhou, respondeu ela. Quem gosta de mostarda faz essa cara quando não tem. O silêncio ficou estranho. O funcionário riu nervoso. O motorista desviou o olhar. Min-jae ficou ali, parado, segurando o erro nas mãos. Ele olhou para o lanche, depois para a menina. Quer? Perguntou mais por impulso do que por bondade. Ela não respondeu de imediato, observou o papel, o molho, o pão torto. Se for jogar fora, sim. Min-jae estendeu o cachorro quente. A menina pegou com cuidado exagerado, como se aquilo pudesse desaparecer. Sentou-se melhor, deu a primeira mordida e fez uma careta crítica. Está mesmo errado, concluiu. Mas dá para consertar. Ela puxou um sachê amassado de mostarda do bolso e resolveu o problema ali mesmo. Min-jae soltou um riso curto. Raro, quase esquecido. Você sempre anda com mostarda no bolso? Se a cidade ensina, respondeu ela. A gente nunca sabe quando vai precisar. Ele não soube o que dizer. Então, fez algo ainda mais estranho. Qual seu nome? Ela limpou os dedos na calça. Kim. Só Kim? É o suficiente. Min-jae assentiu, como se aquilo fizesse sentido. Olhou para o relógio. Estava absurdamente atrasado, ainda assim, não se moveu. E está indo para onde? Perguntou sem saber por quê. Kim apontou para lugar nenhum. Para onde der. O motorista tossiu discretamente. Min-jae ignorou. Está chovendo, disse ele. Posso te deixar em algum lugar. Kim o analisou de cima a baixo, o carro. O relógio caro, o jeito rígido. Você parece alguém que não costuma errar o caminho. Hoje errei o pedido, respondeu. Ela pensou por alguns segundos. Depois levantou, sacudiu as mãos e abriu um sorriso enviesado. Então me deixa ver como é errar mais um pouco.
Minjai fez um gesto curto com a cabeça. A porta traseira se abriu sozinha. Kim deu um pulo para trás. O carro morde? Só se provocar. Respondeu ele, entrando também. Ela subiu com cuidado, tocando tudo como se fosse cenário de filme. Apertou um botão errado, a luz acendeu, depois apagou, riu sozinha. Isso aqui é um ônibus particular? Minjai fechou a porta. Algo assim. O carro voltou a andar. Pelo retrovisor, ele viu Kim encostar a testa no vidro, observando a cidade como quem vê algo novo pela primeira vez. Minjai deveria estar pensando em reuniões, contratos, números. Mas pela primeira vez em muito tempo, a agenda ficou em branco, e ele não percebeu quando aquele erro simples começou a mudar tudo. Kim entrou no carro sem pressa, como se aquele banco de couro fosse apenas mais um lugar para sentar. Passou a mão pelo assento, apertou com os dedos e franziu o nariz. Isso esquenta fácil, comentou. No verão deve ser um inferno. O motorista fechou a porta com cuidado excessivo e seguiu para a frente. Minjai sentou-se ao lado oposto, mantendo uma distância que não era desconfortável, apenas desconhecida. O carro começou a se mover em silêncio absoluto. Kim encostou o rosto no vidro, observando as luzes da rua se espalharem em riscos coloridos com a chuva fraca. Depois puxou o cinto e tentou encaixar sozinha. Errou 2 vezes. Ele sempre aperta assim? Perguntou, puxando com força. Você pode soltar um pouco, disse Minjai. Prefiro saber que não vou voar se o carro frear. Respondeu ela, satisfeita quando finalmente conseguiu. Ela olhou ao redor com atenção, não com encanto. Apertou um botão no apoio de braço, sem saber para que o banco se moveu de repente. Kim arregalou os olhos e depois caiu na risada. Isso aqui tá brincando comigo. Não mexa em tudo, disse Minjai, tentando soar sério. Tarde demais. O motorista lançou um olhar rápido pelo espelho retrovisor, claramente desconcertado. Kim percebeu. Ele sempre fica quieto assim, cochichou, apontando com o queixo. Faz parte do trabalho. Deve ser cansativo não comentar nada. Minjai não respondeu, nunca tinha pensado nisso. Você não parece surpresa, ele comentou depois de um tempo. Com o carro? Já vi coisa maior, respondeu Kim. Onde? Em filme? Ela deu de ombros. Isso aqui é só um carro. Não faz nada sozinho. Minjai reprimiu um sorriso. E você faz? Às vezes, disse ela. Quando dá. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar de um cruzamento. Kim olhou para frente, curiosa. Ele mora com você? Perguntou, apontando para o motorista. Não. Pena, alguém devia rir das piadas dele. O motorista pigarreou, claramente constrangido. Onde você costuma ficar à noite? Perguntou Minjai, mudando de assunto. Kim apoiou os pés no banco com naturalidade. Depende. Quando chove, perto da estação, quando não chove, onde tem luz. E quando faz frio? A gente aprende a se mexer menos. A resposta foi simples demais. Para aquilo que dizia, Minjai desviou o olhar por um instante. Quantos anos você tem? Perguntou. Os suficientes para saber quando alguém está desconfortável, respondeu ela. E poucos demais para fazer alguém me ouvir. O carro entrou numa avenida larga, prédios altos, portões automáticos, fachadas limpas demais. Kim observou tudo sem expressão. Você mora aí? Perguntou. Sim. Parece hospital, comentou. Muito branco. O carro parou diante do prédio. O porteiro se aproximou rápido, abrindo a porta traseira com um sorriso treinado que desapareceu ao ver Kim. Senhor Minjai? Está tudo certo, respondeu ele curto. Kim desceu sozinha, pulando do carro com leveza, olhou para cima, protegendo os olhos da luz forte da entrada. É alto, disse.
mas não parece divertido. É tranquilo, respondeu Minjai. Tranquilo demais deixa barulho dentro da cabeça. Ela começou a andar em direção à entrada, parou no meio do caminho e voltou 2 passos. Você vem ou vai ficar aí pensando? Minjai hesitou apenas 1 segundo antes de sair do carro. As portas do prédio se abriram. O saguão era amplo, silencioso, quase solene. Quem deu alguns passos, bateu palmas uma vez. O som voltou vazio. Eco demais, comentou. Aqui dá para ouvir pensamento ruim. Minjai ficou parado, observando. Ele não sabia quando aquela menina tinha começado a ocupar espaço demais. Só sabia que, mesmo com o motorista, o prédio, o carro e todo o luxo ao redor, pela primeira vez ele não se sentia no controle de nada. O elevador subia em silêncio demais. Kim estava encostada no espelho, fazendo caretas para o próprio reflexo distorcido, esticava o rosto, afinava o nariz com os dedos, depois cruzava os braços, satisfeita com o resultado. Se eu fizer isso sempre, será que fico famosa? Perguntou. Minjai olhou para o painel luminoso, fingindo concentração. Talvez em um tipo específico de programa. Melhor do que vender caneta na rua, respondeu ela dando de ombros. O elevador parou. As portas se abriram para um corredor longo, iluminado demais. Kim deu 2 passos e olhou para trás. Aqui parece hotel, comentou. Falta alguém perguntando se quer toalha limpa. Minjai passou o cartão. A porta do apartamento se abriu, com um som suave. Kim entrou primeiro sem cerimônia, como se tivesse sido convidada muitas vezes antes. Ela parou no meio da sala. Não arregalou os olhos, não soltou nenhum uau. Apenas girou devagar, avaliando. Muito espaço, disse. Dá para perder alguém aqui dentro? Não tem muita gente, respondeu Minjai. Dá para perceber. Ela deixou os tênis perto da porta, alinhados com cuidado exagerado, e caminhou até o sofá. Sentou-se e pulou levemente para testar. Isso aqui engole pessoa, concluiu. Minjai deixou o paletó sobre uma poltrona que ninguém usava. Observava cada movimento dela, como se estivesse diante de algo frágil demais para errar. Você mora sozinho? Kim perguntou. Sim. Sempre. Ele pensou por um segundo. Quase sempre. Kim assentiu, como se aquela resposta explicasse muita coisa. Onde é a cozinha? Perguntou, já andando na direção errada. Por ali. Ela mudou o trajeto no meio do caminho, abriu a geladeira sem pedir permissão e ficou olhando o interior iluminado. Você come luz? Perguntou séria. Como assim? Só tem coisa transparente. Minjai aproximou-se, constrangido. Costumo pedir comida. Claro que costuma. Ela fechou a porta da geladeira com o quadril e voltou para a sala. Posso lavar a mão? Perguntou. Claro. Kim seguiu para o banheiro social. Demorou mais do que o esperado. Quando voltou, trazia uma toalha dobrada nas mãos. Isso aqui é só decoração? Perguntou. Pode usar. Ainda bem. Ela se sentou no tapete, cruzando as pernas, como se fosse o lugar mais lógico do mundo. Você vai me perguntar se vou ficar? Disse de repente. Minjai parou no meio da sala. Começou, depois desistiu. Você quer ficar? Kim inclinou a cabeça. Só até parar de chover, respondeu. Ou até você me mandar ir. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Apenas novo. Minjai caminhou até a janela. A chuva escorria devagar pelo vidro. Pode ficar, disse por fim. Kim sorriu de lado, sem comemorar. Bom, eu ronco pouco. Isso não é um problema. Para você, corrigiu ela. Ela se levantou e andou até um corredor lateral, espiando as portas. Posso escolher um quarto? Perguntou.
Ah, tem quartos de sobra. Que desperdício. Ela abriu uma porta, depois outra, até parar diante de um quarto menor, quase simples demais comparado ao resto. Esse. Tem outros maiores. Maior dá mais trabalho para arrumar, respondeu. E eu gosto de saber onde as coisas estão. Mindjai assentiu. Kim entrou no quarto, jogou a mochila surrada sobre a cama e sentou-se. Você tem relógio em todos os cômodos, comentou. Hábito. Deve ser cansativo saber sempre que horas são. Ela deitou de lado, abraçando a mochila como travesseiro. Você vai dormir tarde? Perguntou. Provavelmente. Então deixa a luz do corredor acesa. Não gosto de escuro completo. Mindjai acendeu a luz sem discutir. Boa noite, Mindjai. Ele parou. Como sabe meu nome? O porteiro falou, respondeu ela já fechando os olhos. E combina com você. Mindjai ficou ali por alguns segundos, observando a menina respirar devagar, como se aquele lugar fosse apenas mais um abrigo temporário. Quando saiu do quarto, fechou a porta com cuidado exagerado. Na sala vazia, o silêncio parecia maior do que antes. E ainda assim, ele tinha a sensação estranha de que havia acabado de atravessar algo muito maior do que a cidade inteira. A manhã chegou sem pedir licença. A luz atravessou as cortinas altas da sala e desenhou faixas claras no chão impecável. Mindjai já estava acordado havia algum tempo, sentado à mesa da cozinha com o tablet desligado à frente. O café esfriava esquecido. Ele ouviu passos, curiosos, descalços desalinhados com o silêncio do apartamento. Kim surgiu no corredor, usando uma camisa dele como se fosse um vestido. As mangas cobriam as mãos. O colarinho caía torto sobre o ombro. Ela bocejou, sem se importar com quem estava vendo. Mas sua casa faz barulho dormindo, comentou. Fica estalando. O aquecimento, respondeu Mindjai. Parece que ela reclama. Kim caminhou pela sala, observando tudo de novo. Como se fosse outro lugar à luz do dia, parou diante de um quadro abstrato. Isso é o quê? Perguntou. É arte. Parece um lençol que alguém esqueceu de lavar. Mindjai conteve um sorriso. Você dormiu bem. Melhor do que parecia, respondeu ela. O colchão não afunda no meio. Ela seguiu até a cozinha e subiu numa banqueta alta demais para seu tamanho. As pernas ficaram balançando no ar. O que tem para comer? Perguntou. Mindjai abriu a geladeira novamente, como se esperasse que algo tivesse aparecido durante a noite. Nada. Podemos pedir algo. Sempre isso! Kim suspirou. Você não sabe fazer nada simples? Sei fazer café. Criança não vive de café. Ele pegou o celular, parou no meio do gesto. O que você costuma comer de manhã? Kim pensou um pouco. Qualquer coisa quente. E doce, se der. Só isso. Já é bastante. Mindjai pediu comida. Quando desligou, percebeu que Kim tinha descido da banqueta e estava tentando ligar o aspirador robô. O aparelho começou a se mover sozinho. Kim deu um pulo. Ele está fugindo. Não mexa nisso. Ele começou. Ela observou o robô rodar pela sala e decidiu segui-lo como se fosse um jogo. Mindjai assistia a cena sem interferir, dividido entre o espanto e algo parecido com alívio. A campainha tocou. Kim correu até a porta. Eu atendo. Não precisa, tarde demais. Ela abriu a porta com entusiasmo demais. O entregador congelou ao vê-la. Bom dia. E bom dia. Kim respondeu. Você trouxe comida de verdade? Mindjai apareceu atrás dela, resgatando a situação com um pedido de desculpas discreto. A comida foi colocada sobre a mesa. Kim subiu na cadeira e começou a comer com concentração absoluta.
Isso aqui é bom, disse. Você devia aprender. Aprender o quê? A comer com alguém. Ele ficou em silêncio. Depois do café, Kim explorou o apartamento como se fosse um mapa. Abriu portas, fechou gavetas, fez perguntas demais. Por que esse quarto nunca é usado? É de hóspedes. Você recebe muitos? Não. Então é só um quarto triste. Min-jae não respondeu. No escritório, Kim encontrou uma prateleira baixa com fotos antigas. Pegou uma delas. Quem é essa mulher? Min-jae olhou de longe. Uma pessoa do passado. Ela parece brava. Ela era firme. Kim colocou a foto de volta no lugar com cuidado. Ela gostava de mostarda? A pergunta veio leve demais. Gostava. Respondeu ele, após um segundo a mais do que o necessário. Kim assentiu como se confirmasse algo para si mesma. O resto da manhã passou devagar. Kim acabou adormecendo no sofá, abraçada a uma almofada grande demais. Min-jae cobriu a menina com um cobertor fino. Observou o apartamento ao redor. Grande demais, silencioso demais. A casa nunca tinha parecido vazia, até ficar cheia demais para uma menina tão pequena. O interfone tocou 2 vezes. Min-jae atendeu com a mesma voz controlada de sempre, mesmo sabendo que aquela manhã já não seguia padrão algum. Senhor Min-jae, a senhorita Yerin chegou! Anunciou o porteiro. Ele fechou os olhos por um instante. Continuava adormecida no sofá, o rosto relaxado de um jeito que parecia raro demais para alguém da idade dela. Min-jae puxou o cobertor um pouco mais para cima, como se aquele pequeno gesto pudesse organizar o mundo. A campainha tocou. Yerin entrou como sempre entrava em qualquer lugar, sem pedir licença em excesso, sem hesitação. O salto ecoou no piso claro. Ela parou ao ver a cena. Você resolveu adotar silêncio agora? Perguntou, tirando o casaco. Min-jae apontou discretamente para o sofá. Yerin seguiu o gesto e congelou. Por um segundo, o sorriso automático desapareceu. Ela deu 2 passos lentos, como se tivesse medo de acordar algo além da menina. Essa criança, murmurou. É só alguém que eu encontrei, respondeu Min-jae rápido demais. Yerin se agachou ao lado do sofá, observando Kim com atenção que não era curiosidade, era reconhecimento. Ela tocou de leve o cabelo da menina, afastando uma mecha do rosto. Ela dorme igual, disse quase para si mesma. Min-jae franziu a testa. Igual a quem? Yerin se levantou devagar. O olhar dela subiu até encontrar o dele, sério demais para ser coincidência. A você, respondeu. O silêncio se estendeu. Min-jae cruzou os braços, como se aquilo pudesse proteger alguma coisa. Yerin? Min-jae, quantos anos ela tem? Eu não sei ao certo. Aproximadamente. Ele pensou por alguns segundos. 10, talvez. Yerin respirou fundo. A idade bate. Não comece. Eu não comecei nada, você que resolveu parar tudo. Ela se afastou alguns passos, andando pela sala como se estivesse em território conhecido. Parou diante de uma foto antiga sobre o aparador. Você ainda guarda isso? Comentou. Não é sobre nós. Nunca foi só sobre nós. Kim se mexeu no sofá, virando de lado. Murmurou algo incompreensível e puxou o cobertor para si. Yerin observou aquele gesto simples, os dedos fechando o tecido. Ela segura as coisas do mesmo jeito, disse. Como se tivesse medo de perder. Min-jae desviou o olhar. Você está vendo coisas. Estou vendo detalhes, corrigiu ela. E você sempre foi péssimo nisso. Ela se aproximou dele, baixando a voz. Onde você a encontrou? Num trailer. Comendo um cachorro quente que eu não queria. Yerin fechou os olhos por um instante, curto demais para ser casual. Claro. E o que isso quer dizer?
que você sempre deixou coisas importantes passarem, até tropeçar nelas. Minjai respirou fundo. Yerin, não venha transformar isso em drama. Não preciso. Ela apontou para o sofá. Isso já é. Kim abriu os olhos devagar, olhou ao redor, confusa, até notar Yerin. Quem é você? Perguntou sentando-se. Yerin se agachou novamente, agora com um sorriso suave. Kim, Yerin e você? A Kim, respondeu a menina. Só Kim. Yerin assentiu como se aquilo confirmasse algo. Você gosta de mostarda? Perguntou. Kim estreitou os olhos, desconfiada. Gosto por quê? Yerin sorriu, emocionada demais para esconder. Porque alguém muito importante também gostava. Minjai sentiu o chão mudar de lugar. Kim observou os dois, alternando o olhar. Vocês vão ficar falando em código ou alguém vai me explicar? Yerin riu baixo. Você sempre foi assim. Murmurou, sem perceber que tinha falado alto demais. Minjai fechou os olhos. Ele ainda não tinha dito a palavra, mas Yerin já tinha visto tudo. E pela primeira vez, alguém tinha chegado antes dele à verdade. A palavra não foi dita. Ela ficou suspensa no ar da sala ampla, junto com a poeira invisível que dançava na luz da tarde. Minjai caminhava de um lado para o outro, lento, como se cada passo precisasse ser autorizado por algo dentro dele. Kim estava sentada no tapete, desmontando um guardanapo em tiras finas, e Yerin observava os dois em silêncio, apoiada na bancada da cozinha. Vocês parecem estranhos, comentou Kim, sem levantar a cabeça. Eu fiz alguma coisa? Não, disseram os dois ao mesmo tempo. Kim levantou os olhos, desconfiada. Isso nunca é bom sinal. Minjai parou de andar. Ajoelhou-se diante dela, mas manteve uma distância cuidadosa, como se ainda estivesse aprendendo a medir espaço. Kim começou, depois interrompeu a si mesmo. Respirou fundo. Você lembra do nome da sua mãe? Ela franziu a testa. Claro. Pode me dizer? Por quê? Só quero saber. Kim pensou um pouco, como quem decide se vale a pena responder. Seoyeon, disse. Ela fazia panquecas tortas e reclamava quando queimavam. Yerin fechou os olhos por um instante curto demais para passar despercebido. Minjai engoliu o ar devagar. E ela já te contou alguma coisa sobre seu pai? Kim deu de ombros. Contou que ele gostava de relógios e nunca chegava na hora certa para coisas importantes. O silêncio ficou pesado, mas não quebrou. Isso é mentira, murmurou Minjai. Ela disse que ele era bom, só distraído, completou Kim. E que não era para eu procurar. Yerin se aproximou. Ela estava doente quando disse isso? Kim assentiu. Bastante. Minjai sentiu o chão se rearranjar sob os pés. Não houve grito nem desespero. Apenas uma clareza incômoda. Kim, ele disse com a voz mais baixa do que pretendia. Se eu te disser que eu sou seu pai, o que você faria? Ela não respondeu de imediato. Observou o rosto dele como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça antigo demais para encaixar rápido. Você vai me mandar embora? Perguntou. Não. Vai mudar comigo? Não sei como se faz isso. Respondeu ele honesto. Mas não vou fingir que você não existe. Kim respirou fundo. Mas então tanto faz o nome. Que nome? Pai. Ela encolheu os ombros. É só um som. O que importa é se você fica. Minjai assentiu devagar. Yerin sorriu com os olhos marejados, mas sem derramar nada. O caos veio depois. Minjai tentando aprender horários que não existiam na agenda, errando refeições, comprando roupas grandes demais, confundindo compromissos importantes com apresentações escolares que ainda nem sabiam se existiriam. Kim corrigia tudo. Isso não combina, dizia segurando uma gravata cara. Você não precisa falar assim comigo.
avisava. Porta aberta é melhor. À noite, Min Jae ficou parado na porta do quarto de Kim, observando-a organizar a mochila antiga dentro do armário novo. Você pode escolher outra mochila, disse ele. Não essa cabe quem eu sou. Ele entendeu. Yerin passou a aparecer mais vezes. Não como visita, nem como solução, apenas presença. Na cozinha, os três dividiam refeições improvisadas, riam de coisas pequenas. Erravam juntos, nada parecia resolvido. Mas tudo, pela primeira vez, estava no mesmo lugar. E o caos, curiosamente, era calmo. O trailer continuava no mesmo lugar. As luzes ainda piscavam um pouco mais do que deveriam, e o cheiro de pão quente se espalhava pela calçada como um convite simples demais para quem vivia correndo. O carro parou alguns metros antes. O motorista desceu primeiro, como sempre. Min Jae saiu logo atrás. Kim pulou do banco traseiro com mais agilidade do que na primeira vez. Binbi, é aqui, disse ela satisfeita. Não mudou nada. Mudou, respondeu Min Jae. Agora tem fila. Kim observou as pessoas esperando, algumas impacientes, outras distraídas no celular. Ainda bem, comer sozinho é triste. Eles se aproximaram do balcão. O mesmo funcionário levantou os olhos e congelou por meio segundo antes de sorrir, reconhecendo-os. O de sempre? Perguntou olhando para Kim. Não! Ela respondeu. Hoje eu peço. Ela se apoiou no balcão, subindo na ponta dos pés. 2 cachorros quentes. Um com bastante mostarda, outro com pouco. O pão não muito torrado e nada de esquecer o guardanapo. O funcionário anotou com atenção exagerada. Min Jae observava em silêncio. Quando os lanches chegaram, Kim empurrou um deles na direção dele. Esse é o seu. Como sabe qual é? Porque você ainda não sabe pedir direito, respondeu, dando uma mordida no dela. Eles se sentaram no meio-fio. Como da outra vez, Yerin ficou em pé por perto, encostada no carro, observando os dois com um sorriso tranquilo. Min Jae segurou o cachorro quente com cuidado, como se fosse algo novo. Está certo? Kim perguntou. Ele mordeu. Mastigou devagar. Está, ela assentiu, satisfeita. O silêncio entre eles não era vazio, era confortável. O tipo que não exige explicação. Kim limpou os dedos no guardanapo e olhou para ele. Você vai errar outras coisas, avisou. Provavelmente. Tudo bem, disse ela. Desde que não jogue fora. Min Jae concordou com um aceno curto. O carro os esperava, a cidade seguia seu ritmo e o trailer continuava ali, firme, simples, iluminando um pedaço pequeno da rua. Dessa vez, ninguém estava com pressa. O pedido estava certo. E pela primeira vez, Min Jae não sentiu vontade de mudar nada. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.